Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Eu vou dar minhas questões e, no caso, seriam sobre alguns assuntos que estão bem gerando polêmica, né? E há um certo tempo. Bom, primeiro eu acho que eu já falei isso no vídeo curto, que é a prisão da Deolane, né? Eu não vou dizer que ela é inocente, isso daí eu acho que pouco importa, mas talvez também haja uma tentativa por parte da imprensa, afinal eu vi inúmeros noticiários. É claro que páginas de revistas, jornais, então talvez excluiriam a reputação dela, afinal, ou das bets até, porque se você for ver, na bandidagem já tiraram 2 bilhões de reais, digamos assim, de alguém das pessoas. Então já viram que querem concentrar esse mercado, digamos assim, né, em poucas mãos. Perfeito. E bom, e quanto à imagem, particularmente, eu não sei, eu acho que ela não deve ter uma reputação assim tão grande para ser manchada, né? Mas, vida que segue. Outra coisa, isso já na segunda-feira, eu vendo o debate não, perdão, Roda Viva com o Pablo Marçal, que eu já descobri, eu vi duas coisas bem interessantes. Primeiro, já falei, obviamente, que os jornalistas são mal preparados, né? Que jornalista não eles acham que sabem tudo e não sabem nada, né? Mas acho que podem falar da física quântica quanto do fogo na Amazônia, certo? Porém, né, eles se enganaram. Gastei 1 minuto e meio só dando essa explicação. Certo, bom, você vê que o que acontece, faltou, por exemplo, uma mulher, ele vendeu um avião, se não me engano, e faltou para jornalista uma interpretação de texto. Ele disse que era que o advogado tal era despachante, e o cara tava lá respondendo uma procuração, e o cara tá lá responsável de tais produtos, ou seja, um despachante. Então, entre outras coisas, também falando do candidato em si, eu achei ele da pessoa, né? Não conheci ele de antes, mas eu tenho que admitir, ele é um jeca, até mais jeca que o Bolsonaro, por exemplo, mas ao contrário do Bolsonaro, ele é um cara bem inteligente, com bastante repertório. Se você fosse ver com os Bolsonaros, na verdade, ele, o pai e os filhos, numa pergunta que ele fica contrariado, ele começaria a disparar desafogos. E o Pablo Marçal consegue começar a introduzir uma resposta para depois desconversar o assunto. E isso é uma habilidade muito boa para vocês conseguirem enrolar mesmo. E além de ser uma prova de inteligência, que eu digo, falo de várias vezes de pessoas inteligentes que muita gente acha lesado, mas na verdade elas têm muito cérebro, digamos assim. Como por exemplo falei da Juliana Bond, todo mundo acha que ela é uma besta, mas ela é bem inteligente, sim. Particularmente admito que isso é uma habilidade do professor, de quando a pessoa começa a abrir a boca, você descobre se ela é inteligente, o quociente de inteligência de uma pessoa, certo?
E bom, e terceiro assunto que eu particularmente considerei importante, também o mais antigo de todos, né? É a proibição do Twitter. Pega o X e a UA, né, que da Xuxa, porque tá proibido o X. É o seguinte, bom, o Elon Musk não é doido, não é tão paladino da liberdade como muita gente pensa. Ele também não tem nenhum grande arroubo pela genialidade, assim. É muito pelo contrário, e também nesse translocado, digamos assim. Tá? Por exemplo, ele teve a restrição do Twitter aqui no Brasil. E isso ele desafiou, né, o Alexandre de Moraes com base em o quê? Com base em que ele negava dados para pessoas interessadas, digamos para políticos, basicamente. Ele vende outros dados para outras pessoas, tá? Para empresas. Ou seja, dá para a polícia, Polícia Federal, para o Estado, sem pagar, né? Se pagasse, ele daria as informações. Com certeza. E tanto que a gente viu que, por exemplo, na Starlink ele disse que não vai oferecer o Twitter, né? Porque quem está bloqueando são as operadoras de internet. Certo? E nisso você vê que ele não é doido, que ele não está rasgando dinheiro, que ele não está ingerindo fezes, certo? Que ele não é também o paladino da liberdade. Claro que na Starlink tem muito mais participantes. Contudo, ele realmente não é assim tão assim. Eu nem vou falar de outras ditaduras que ele falou e tudo mais. Certo, ele só tá fazendo pirraça mesmo para se aparecer e para se dar como paladino do anti-woke, né? O que para nós são os lacradores. Bobagem. É basicamente um conflito de egos, enquanto o Alexandre de Moraes tem aquela visão, como eu já disse, de que a defesa da justiça é, por exemplo, proteger o homem de toga, o prédio da tribunal, que é a democracia, né? Enquanto, na verdade, se é a prática democrática, né? A prática de uma democracia, como explicar? A prática de uma democracia cotidiana. Por exemplo, um juiz, quando parado no trânsito por um guarda, não multar ele, como aconteceu com uma no Rio de Janeiro, certo? Então é basicamente, então assim, isso daí mostra uma casta. Também juízes, digamos assim, enriquecerem com o seu trabalho de juízes, tendo um contra-cheque e desobedecendo a lei. No sentido de ter um contra-cheque que é além do permitido, certo? Se for para o funcionário público, por exemplo, que é o que recebe acima do teto, provavelmente quando for detectado ele vai ser obrigado a devolver o valor que ele recebeu a mais. Claro que normalmente fica elas por elas, não acontece nada. Mas mesmo assim você vê que a lei é para outros. Eles são a lei, mas estão fora da lei. E, bom, é isso. Para terminar, também tem os fãs da Deolane, gente que foi lá em porta de cadeia.
é isso. Sejam felizes e obrigado.